Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevistas onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia, e o meu convidado de hoje é o André Forastieri. O André é jornalista há 30 anos, começou na Folha, na Ilustrada, depois foi virar editor de revistas como a Bis, a Sete, depois virou empreendedor, teve a editora dele, hoje ele tem uma empresa que cuida de comunicação e marketing de diversos clientes no meio digital. Quer saber mais do que o André já fez e ainda faz? Procure ele no LinkedIn, que aliás é uma rede social onde ele tem quase 500 mil de seguidores. Esse ano ele foi considerado inclusive uma das principais vozes brasileiras ali na ferramenta. Nosso papo fala disso, fala da carreira dele, da vida dele, das coisas que ele pensa, dos novos projetos. Foi um papo quase sem um roteiro muito pré-definido por mim e que foi indo para vários lados. Tá bem interessante mesmo. Antes do papo, eu só te lembro que o Telefonemas é esse podcast que está no começo e que para chegar em mais ouvintes conta sempre com o seu compartilhamento nas redes sociais. Divulga a gente, compartilha, que a gente agradece muito. Aliás, a gente sempre conta com a sua participação também. Escreve pra gente lá no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou manda um e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Então vamos direto pro papo com vocês, André Forastieri. A primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre... O nome do podcast é Telefonemas, né? Embora a gente faça por Skype aqui, é uma lembrança esse modo meio perdido de se conversar, né? Só pra gente começar o papo mesmo, você tem alguma lembrança de algum telefonema marcante na sua vida? Assim, você usou muito esse meio de comunicação antigo? Cara, eu nunca gostei muito de telefone porque meu pai era médico e na nossa casa o mesmo telefone que era o telefone do consultório era o mesmo número do telefone de casa. Na hora do almoço e do jantar, à noite, tocava o telefone e a gente nunca sabia se era do consultório ou não, e quem tinha que correr para atender era eu. Eu nunca fui dessas pessoas que ficam tipo uma hora conversando no telefone. Entendi. Eu sou sempre mais curto no telefone. O único cara que eu falava muito por telefone, uns telefonemas compridos, era o Miranda. O Miranda a gente falava bastante por telefone, assim. Mas em geral eu nunca fui muito do telefone, não. Entendi, legal você lembrar dele. Você tem... Eu entrevistei a Gaia Passarelli logo nas primeiras edições e ela fez uma das últimas entrevistas com o Miranda. Eu não sei se é muito chato te perguntar isso, mas você lembra das suas últimas conversas com ele? Em que tom foram? Porque eu sei... Não, na verdade foi assim, a última conversa que eu tive com ele foi uma semana antes de ele morrer. Ele me ligou, eu não sabia que ele estava tão mal, aliás, pelo contrário, ele estava comemorando que tinha melhorado e tal. Entendi. E aí a gente ficou mais de uma hora no telefone, assim, papeando, conversa de sempre, assim, falando de filme, falando de gibi, falando das coisas assim. E ele deu umas dicas boas, como sempre, mas eu não tinha ideia que ele estava tão mal. Eu tinha acabado de passar também tinha perdido meu pai também, enfim. E aí a gente fazia tempo que não se via ao vivo, então foi um papo muito gostoso, foi muito agradável, assim. Aí no final ele até falou, pô, você viu que a gente ficou 1h22, sei lá, uma coisa que falou no telefone. Fazia tempo que a gente não ficava tanto tempo falando, né? Foi muito legal, foi uma despedida muito legal. Aí semana seguinte, quando eu vi, bumba. Caramba. Interessante, você também mencionou a perda do seu pai, queria te mandar um abraço primeiro, mas estava lendo um texto seu muito interessante que esses fatos de 2018 mexeram muito numa coisa sua, você voltou a escrever, né? Eu queria saber essas duas coisas. Quando exatamente você começou a escrever menos e quando você decidiu voltar a escrever mais? Na verdade foi o seguinte, eu voltei a escrever de verdade quando eu comecei com o blog em 2009, tá? Certo. Fiquei muitos anos só com editora, eu escrevia muito pouco, fazia uma outra colaboração, alguém no Estadão, Folha, algum lugar que me pedia alguma coisa, mas sem regularidade. Em 2009, quando eu comecei o blog, daí o blog foi para o R7, daí nos anos seguintes eu escrevi mais de 1000 artigos. Entendi. Bons, médios, ruins, não importa, mas foram mais de 1000 artigos no total. Pro blog. E aí, ano passado eu saí do R7, em outubro de 2017, e aí eu fiquei um tempão sem blog. E aí eu tava com vontade de voltar a escrever, e não só em rede social, escrever coisas mais compridas, enfim, organizar mais minhas coisas. E aí agora em agosto eu retomei o blog, devagarinho, escrevi alguns textos que me deram prazer de escrever, sem nenhuma pretensão de ser lido, ou de causar, ou de ter grande audiência. Não tem anúncio, não tem nenhuma atividade comercial assim. Não é um projeto de negócio. Não, é um projeto de prazer mesmo. E aí agora eu acabei de lançar agora uma newsletter, chama Forasta News. E aí você pode
pode ir no meu blog lá e assinar a newsletter, e daí toda sexta-feira, a partir dessa produção, mandei uma por enquanto, toda sexta-feira eu mando um texto, algumas observações, algumas indicações também da área de música, de quadrinho, de livro, coisas que me interessam, coisas que me chamam a atenção do mundo, né? Pode ser da mudanças climáticas ou uma entrevista que me chamou a atenção, sempre um texto diferente meu. Então tem isso. Agora, nesses anos também, nos últimos 2-3 anos, eu não estava escrevendo no blog, mas eu estava escrevendo muito no LinkedIn. Isso que eu queria te perguntar. Quando que você descobriu o LinkedIn, essa rede social que está crescendo? O LinkedIn, na verdade, é o seguinte, o LinkedIn, ele era um lugar, basicamente, para você colocar o seu perfil, seu currículo, coisa assim, é um lugar só para contratação e coisa. Eu usava há muitos anos para relacionamento comercial, por exemplo, eu tinha editora, então, eu queria publicar um determinado livro, não sabia quem é que era o cara, então eu procurava pelo nome da editora, tal, achava quem era o executivo lá na França, lá não sei onde, e entrava em contato com o cara para negociar, então eu já usava o LinkedIn há muitos anos, só que uns 2 ou 3 anos atrás, o LinkedIn passou a ser uma plataforma de publicação. Tem Facebook, qualquer coisa, escreve texto, bota foto, bota vídeo, bota tudo. E eu comecei a aprender a usar, para promover algumas coisas, para falar. Eu tenho 25 anos de empresa, então também, assim, eu tenho uma experiência aí extra-jornalística como empreendedor, né? E então comecei a entrar nessa área de inovação, de empreendedorismo e não sei o quê. Quando eu vi, eu tinha tô com 460 mil seguidores no LinkedIn, gente que me segue, decidiu me seguir para receber o que eu escrevo, meus conteúdos lá. E agora, essa semana, eu fui escolhido como um dos Top Minds. Top Voices de 2018, quer dizer, são 15, é uma lista global e cada dos principais mercados do LinkedIn atua, eles escolhem 15 pessoas, e eu sou uma dessas 15, e segundo o LinkedIn julgou, faz o conteúdo mais interessante, mais relevante, fez nesse ano que passou, né? Então, é uma outra área de atuação minha aí e aí no final eu virei tão especialista em LinkedIn que até agora eu dou treinamento, dou umas mentorias, tal, nessa área de negócios de inovação, mas eu integro junto essa parte de como usar o LinkedIn para gerar negócio, para ganhar dinheiro, enfim, até para conseguir emprego. Até para esse detalhe, né? De fato funciona. A plataforma é uma plataforma completamente voltada para isso e funciona de fato. Interessante, André. E tem essa coisa, né? Você escreveu em veículos muito populares, em veículos menores, mas acho que na internet você nunca teve esse alcance, né? Foi uma surpresa para você chegar nesse número enorme de seguidores? Ou foi uma construção mais lenta nesses 2 anos? Não, foi devagarinho, assim, eu fui testando algumas coisas, eu estava com o blog ainda na R7, e eu fui testando algumas coisas, reformatando alguns textos da R7, fazendo vendo o que as pessoas queriam, o que as pessoas buscavam, e tentando aprender como é que eu escrevia lá sendo eu, quer dizer, escrevendo o tipo de coisa que eu gosto de fazer, sei fazer, enfim, meu universo, do jeito coloquial, do jeito meio deixa que eu chuto aí, sem escorregar para esse papo muito de guru, de coach, que não é a minha, entendeu? Entendi. Mas foi devagarinho, eu fui aprendendo, vendo o que dava mais. E aí é cotidiano, é você atender as pessoas, conversar com as pessoas, responder as dúvidas, né? Interagir. Internet é interação. E André, eu queria fazer uma comparação. Tem um dos seus textos mais... que eu tava vendo que o pessoal do LinkedIn escreveu sobre você, né? E um texto lá que eles destacam é sobre um texto em que você descreve a sua primeira entrevista de emprego. Inclusive tava o Stice lá, que já participou aqui do podcast nessa entrevista. Eu queria que você descrevesse assim um pouco, enfim, quem quiser ler o texto tá lá, né, você faz a descrição da sua entrevista, você conta que você mentiu pra caramba, mas que você mostrou seu esforço, a sua vontade de fazer, você estava no momento de virada ali da sua vida, mas eu queria saber um pouco adiante do texto, você é contratado, como que era a rotina de escrita ali na Folha do começo dos anos 90, fim dos anos 80, pra essa rotina sua atual, quais são as principais diferenças e o que você lembra, assim, que você não é nem saudade, mas que você fala, pô, isso aqui é uma coisa que morreu, assim, coisa que deixou de existir, naquela rotina de escrever muito também, mas para outro meio e em outra velocidade. Na verdade é o seguinte, quer dizer, a Folha foi uma grande escola para mim, para muita gente. Eu entrei lá, tinha 23 anos, né? Tinha acabado de fazer 23 anos, moleque, total. E trabalhava muito, muitas horas por dia, e era uma fogueira, cara. Eu chegava e vai pra rua fazer matéria, vai fazer reportagem, vai entrevistar gente, tem que pregar hoje, tem que fazer mais
não sei o quê, ia plantão, ia fim de semana, ia Réveillon, ia não sei o quê. Então, foi uma baita de uma escola, mas eu não me pesava, não. O ritmo era puxado, mas eu curtia demais, assim, curtia muito. Imagina, eu cresci lendo a Ilustrada lá em Piracicaba, quando era adolescente. Quando eu fui ver, meu primeiro emprego foi na Ilustrada. Então foi demais, legal. E eu conto um pouco a história nesse texto aí, que eu publiquei no LinkedIn. E aí, depois eu saí de lá e fui para a BIS, né? E fui ser editor na BIS, e também foi outro baita aprendizado, também muito trabalho, muitas horas por dia. Eu gostava muito de revista, então para mim foi um prazer imenso, assim, fazer revista, aprender a fazer revista, fazendo, né? Eu sempre aprendi a fazer as coisas fazendo, e frequentemente fico mudando as coisas que eu faço, porque o mundo vai mudando, eu vou mudando junto, né, cara? Não adianta, eu estou em 2018, eu vou falar, vou trabalhar não tem lógica, eu vou pensar que eu vou trabalhar em um jornal de novo, vou voltar a fazer revista, né? Eu tô em outro, o mundo é outro, quem quiser fazer que faça, mas assim, né? Eu já fui para outro lado. Então, e é uma coisa que é o seguinte, hoje as pessoas mais novas não conseguem imaginar o que era a Ilustrada, a Folha de São Paulo, ela era distribuída, ela era de avião para Recife, para João Pessoa, para Porto Alegre, e as pessoas iam nos poucos lugares que chegavam no aeroporto, às vezes, para pegar todo dia, porque era uma fonte de informação, era uma coisa muito influente. A Folha e o Globo, né? A Folha, em termos culturais, era Ilustrada, o centro da ação estava na Folha, né? Nacionalmente. E o mesmo vale para a BIS, né? Essa questão nacional era muito importante, né? Exato, porque o que acontece? Hoje, pensa, naquela época, não tinha MTV, não tinha internet, não tinha nada. Então, o único veículo nacional que falava de música jovem era, de maneira ampla, assim, era a BIS. Tinha revista de metal, como a Rock Brigade, tinha revista de guitarrista, sei lá, cover guitarra, sei lá o quê, mas não tinha uma que falava de tudo, assim, né? De pop, de rock, música brasileira, de música gringa. Era a BIS, então as pessoas, de fato, levavam muito a sério e iam e se importavam com, inclusive os músicos, inclusive os artistas, né? Levavam muito a sério o que saía lá, liam, criticavam, arrumavam briga com a gente. Às vezes sério demais, até, você acha? Fosse o Renato Russo, fosse os Titãs, sei lá quem, entendeu? Mas também aquela geração toda de Skank, Chico Science e Raimundos e companhia, Planet Hemp, a BIS era uma puta referência pra essa galera toda, assim. Eles liam, comentavam, queriam aparecer, e eu tive essa chance aí, né, de pegar bem. Eu entrei em 90 lá, e saí um pouquinho pra fazer o Folhetim na Folha, depois voltei e fiquei até 93. Então, fazendo BIS e A7 também, que era a revista de cinema. Então, foi super legal. Imagina, eu tinha 25 anos, era editor de revista de música. Era uma super prazer. Né? E tinha essa questão da influência, né? Vocês mexiam com... Talvez não mexiam com as vidas, com as carreiras das pessoas, mas mexiam muito com o ego delas, né? Tinha essas brigas que você menciona, mas também tinha essa parte de apoiar os artistas novos, né? Mexia de fato, porque te ajudava a dar uma exposição, às vezes, para alguns artistas que colaboravam. Não era a única coisa, naturalmente, mas colaborava para as pessoas prestarem atenção em coisas que estavam, às vezes, fora do famoso eixo Rio-São Paulo, principalmente. Porque, por exemplo, as bandas do Rio, o Planet Hemp, por exemplo, era uma banda que tocava no circulador, sei e tal, e aí as pessoas da gravadora via, tava lá, tava na área, acabava saindo no jornal, acabava, né, às vezes a gravadora contratando. Agora, quando você era de Minas, ou de Porto Alegre, ou do Recife, como o pessoal do Mangue Beat, era muito mais difícil, né? Não tinha ninguém, e a BIS tinha um pouco essa função, e a BIS tinha muitos correspondentes espalhados pelo Brasil que alimentavam também a revista com novidades e tal. Então, o Miranda, aliás, era um cara muito central nessa questão das bandas novas, mas tinha muita gente boa em geral, quer dizer, tinha um trabalho de formação, textos, uma ambição de ter textos de qualidade comparável, mas nossa ambição, quando ia fazer um texto grande, era fazer coisa caprichada no padrão da imprensa que a gente gostava, que era a imprensa inglesa, principalmente. O Scott, o Augusto Lemos, que era meu chefe, era um cara que morou lá e tinha muita referência lá. Aliás, todos nós tínhamos muita referência na imprensa inglesa. Então tinha, a gente queria escrever textos tão legais quanto os que a gente lia na NME, ou enfim, na The Face, sei lá. Você lembra, por exemplo, a sua história com aquele rolê com o Mike Patton e o Max Cavaleira? Você lembra desse texto especificamente?
eu não lembro tanto do texto, eu lembro do passeio, assim, foi legal, porque quando eles vieram para cá, o Faith No More era o único lugar do mundo onde o Faith No More era uma boy band, e as meninas eram loucas pelo Mike Patton, né? E então foi muito legal, porque eu acompanhei eles no ônibus que estava indo para fazer a passagem de som, lá no Olímpia, e aí as meninas quase que destruíram o diabo do ônibus, gritando pelo Mike e tal. E aí depois a gente foi encontrar com ele, ele foi dar uma banda lá, foi no apartamento que moravam os Cavaleiros lá na Santa Cecília, e eu e Miranda fomos lá. Jogando conversa fora, vendo o vídeo lá do São Cabra, sei lá. E depois eles saíram e na rua ele era completamente desconhecido, era só mais um moleque cabeludo lá, no centro de São Paulo, e na véspera estavam as meninas loucas para destroçar ele ali, mas as fãs dele não estavam andando ali por Santa Cecília. Santa Cecília não era esse bairro hipster que é hoje, né? Era outra coisa. Era outra coisa. Isso é 1991, alguma coisa assim. Legal, André. Outra revista importante na sua história é Herói, né? Sem dúvida. Eu queria que você comentasse, porque hoje a gente vê... É muito engraçado isso, né? A Herói talvez fosse a revista... Talvez uma revista impressa não funcione hoje, mas o papel que a Herói fazia nos anos 90, hoje, né, com essa explosão que o mercado começou a chamar de geek, nerd, né, eu queria que você explorasse um pouco essas coisas. Como que era escrever naquela época para um mercado tão iniciante também no Brasil? Os desenhos passavam na TV, passava pouco, hoje todo... Queria que você desse uma avaliação geralzona, assim. O que você lembra da Herói ali e quando você vê hoje uma Comic Con no Brasil, que até vocês chegaram a ter essa ambição, né? Eu fico feliz demais. Como um dos caras que era sócio da Herói era o Mauro, da Devir, Mauro Martinez dos Prazeres, um grande amigo que já não está com a gente. E ele dizia o seguinte, ele falava na época aqui, ele falava duas coisas que eu sempre lembro dele. Ele falava que um dia, ele falou uma vez, na época da explosão da Herói, em 90, ele falou, um dia vai ter um monte de brasileirinhos que cresceram, aprenderam a ler da Herói. E muitos que aprenderam a gostar de heróis, lendo heróis. E eu falava, será, né? E hoje, 3 anos depois, eu vejo que isso é verdade. E outra coisa que eu sempre lembro dele foi quando, acho que o primeiro filme de super-herói, assim, grande, que eu me lembro desses Marvel, foi o dos X-Men. E aí, quando acabou o filme, ele me ligou um dia, do filme, ele me ligou e falou assim, amigo, você viu o filme dos X-Men? Falei, nós vencemos! Chegou lá. Nós vencemos, E hoje é até engraçado, porque esse mundo, não só dos super-heróis, não só o mundo dos super-heróis Marvel, DC, mas o mundo do anime, o mundo do mangá, o mundo dos games, o mundo da fantasia, o mundo da ficção científica e do terror, quer dizer, o mundo do gênero, né, os mundos fantásticos, aí os universos ficcionais fantásticos, hoje são mainstream total, né? A coisa mais mainstream não há, né? E na época da Herói não era assim, né? A Herói foi lançada no finalzinho de 94, na prática 95, né? E o grande gancho da Herói era a primeira grande explosão de anime que teve no Brasil, depois de muito tempo, com Cavaleiros do Zodíaco, depois Power Rangers, era uma coisa de cultura japonesa muito forte, depois Dragon Ball, enfim. E junto tinha também todo um caldo de quadrinhos muito forte em banca, quadrinhos Marvel, quadrinhos Image, que era uma novidade muito grande na época, quadrinhos Vertigo, que era uma novidade muito grande na época. Então tinha algumas séries e tal, e no Brasil estava começando TV a cabo, que pouca gente tinha, mas quem tinha curtia muito, então você podia ver lá o Arquivo X, ou sei lá o que passava na época, que chamava atenção, né? E tem também um momento do cinema, em que o cinema começa a ter efeitos especiais incríveis e disponíveis para muita gente, então é a época do Jurassic Park, é a época de filmes que antes não seriam possíveis, não tinha tecnologia para isso, né? Então é um momento também que o cinema também começa a ter cada vez mais essa característica de grande entretenimento e tudo, que vem desaguar hoje nesses blockbusters gigantes, e que frequentemente até hoje, às vezes até fica um pouco repetitivo, mas na época era uma grande novidade,
você vê lá e vê um dinossauro. Hoje tá no 5º Jurassic Park, é legal de ver, mas não tem esse frescor, vamos dizer. Mas tem outras coisas que tem um grande frescor. Ali os filmes eram um acontecimento, né? Tipo, um certo segmento do Cavaleiros era uma edição, era dedicado, né? Tipo, hoje conseguiu virar uma rotina, né? Tipo assim, sei lá, um fenômeno tipo Harry Potter. Os caras já lançam um filme do Harry Potter de histórias que nem direto no filme, né? Virou uma indústria mesmo muito forte mesmo, né? Veja, assim, olha, eu tenho 53 anos. Eu posso garantir que hoje é infinitamente melhor do que ano passado, 5 anos atrás, 10 anos atrás, ou 20 ou 30 anos atrás, certo? O acesso à informação que a gente tem, o acesso à cultura, ao entretenimento, é tudo aí. Se você não está usando, se você não está vendo, não está ouvindo música boa, não está vendo filme bom, não está lendo coisa boa, é porque você não quer. A culpa é sua. As coisas estão aí, tá certo? E grátis ou muito baratas, frequentemente, ou para assinatura, então, e tem, né? É que se as pessoas querem ficar o dia inteiro no Instagram, ou sei lá, fazendo o que, outras coisas, cada um na sua, veja bem. Mas hoje é muito melhor do que era antigamente, não tem a menor dúvida. Agora, fato, a valorização que você tinha de algumas coisas, quando você conseguia comprar um disco de vinil, era uma, sabe, daquela banda que era raridade, putz, você valorizava demais. O amigo ia na tua casa ouvir, gravar, entendeu? Tinha um livro, ou um quadrinho, ou um filme especial. Você não viu o filme, não viu. Eu sou da época que é pré-VHS, entendeu? Então, se você não viu o filme... Na TV, talvez. Você nunca mais ia ver, a não ser que algum dia passasse na televisão, olhe lá, entendeu? No horário X lá. Então, isso aí hoje é muito mais legal do que antigamente. Agora, também tem isso, quer dizer, quando vinha uma coisa muito poderosa, era muito valorizado. Sim. Quando vinha uma banda fazer um show no Brasil... Era o assunto, né? Quando vinha, uau, todo mundo tinha que ir, que aí era o assunto de meses, né? Ou Cavaleiros, quando estourou Cavaleiros, não tinha outro anime na TV, então era uma coisa que pegou toda aquela galera de surpresa, né? Então, enfim, eram menos coisas, quando elas apareciam, elas batiam de uma maneira mais avassaladora, talvez mais mobilizadora, mais forte. Hoje a gente tem acesso a tudo e muita distração, naturalmente. É diferente. Hoje é muito mais rico do que aquela época, mas de fato, às vezes, a questão de você valorizar, se aprofundar, mergulhar em alguma coisa de verdade, naquela época tinha esse fator da escassez que era muito mobilizador. E aí, André, acho que eu estava vendo uma entrevista sua de um tempo atrás e você estava mencionando de como antigamente você valorizava... Tem uma frase sua muito boa, né? Que você falava assim, a minha honestidade crítica sempre foi pensando muito no leitor, porque o cara tinha um dinheiro limitado e opções para gastar. Então eu nunca vou mentir pro leitor, porque ele vai gastar o dinheiro dele mal. E aí depois você falou assim, a próxima fronteira é o tempo, já que tudo ficou mais disponível. Você ainda concorda com isso? Você acha que o seu trabalho ainda tá nessa direção? A gente, até o trabalho de crítico cultural, ou mesmo dos conteudistas, das pessoas que produzem conteúdo, é direcionar o tempo das pessoas? Eu acho que sim. Acho que é direcionar o tempo e a atenção das pessoas. O que eu acho que é assim, claro, por exemplo, se você é uma pessoa que se dedica a ter um canal no YouTube para falar de quadrinhos, por exemplo, naturalmente você falar do novo quadrinho da Marvel, do Wolverine, não sei o que, você vai falar com muito mais gente. Por outro lado, e talvez você vai ter que ganhar mais dinheiro se você tem um sistema de venda de afiliados da Amazon, alguma coisa desse tipo, tá certo? Mas naturalmente, para falar disso já tem um monte de gente. De fato, esse novo gibi do Wolverine tem grande chance de ser muito parecido com o outro anterior, sabe? De vez em quando aparece uma coisa diferente aí, mas enquanto isso, tem alguns quadrinhos mais autorais, de repente, uma coisa feito num outro país, que não é de super-herói, ou que é brasileiro, tudo. E, de repente, você direcionar a atenção das pessoas para isso, pode dar um ganho muito maior para elas, né? E não... Às vezes pode até ser um ganho para você, porque você de fato está fazendo esse famoso trabalho de curadoria, como se diz hoje, né? Que é edição, na verdade. É o que você escolhia para colocar na revista, ou que você escolhe para colocar num texto que você escreve, os argumentos, as informações, a maneira como você organiza, né? E isso é a mesma coisa. Curadoria nada mais é do que edição. É pensar como editor, né? E ser editor é selecionar. Hoje, eu acho que assim, e até essa newsletter que eu comecei agora é um pouco isso, quer dizer, eu nessa primeira que eu disparei hoje, eu tenho uma entrevista que eu vi legal, um linkzinho,
Um livro que eu recomendo, do Júlio Bernardo, chama Edifício Tristeza. Recomendei a Comixology, que está com uma super promoção de Cyber Week, com quadrinhos incríveis por preços muito baixos. Um disco de uma pessoa, que é a Robin, que eu disse o nome dela. Legal. Então, assim, não vou botar 10 coisas, não vou botar muitas coisas, e não vou botar coisas que necessariamente estão entre os mais vendidos, ou os mais falados, para isso já tem muita gente falando, entendeu? Então, eu recomendo, sei lá, Twitters para você seguir se você se interessa por mudança climática, entendeu? Então, assim, porque eu acho que são coisas que não importam, né? E é isso. Agora, outra coisa diferente é escrever para falar com muita gente. E eu também sei escrever para falar com muita gente, para arrumar treta com muita gente, ou para muita gente, mas hoje já tem tanta gente treteiro profissional na internet, só fica o dia inteiro arrumando. Até tem alguns, nem a gente, é robô, né? Então é gente falando sozinha, né? Gente falando sozinha. Então, causar por causar, polêmica boba, assim, não me interessa. Eu sei exatamente como é que faz, e eu dou a receita para vocês que estão ouvindo aí, como causar na internet. É super fácil, é assim. Vamos começar a aula aqui, então. Aulinha, tá? Podem aplicar, depois vocês falam para mim se funcionou ou não. Na rede social, na internet, você faz o seguinte: você divide o mundo em dois, se posiciona claramente de um lado e ataca claramente o outro. Não importa, é simples assim. Em qualquer setor. Qualquer setor. Porque isso aí gera o que o algoritmo premia, que é o engajamento. Vai ter um monte de gente comentando a seu favor, um monte de gente te atacando. Quem te atacar, as pessoas vão te defender do ataque, aí a defesa vai gerar outro ataque. Então, assim, isso é a coisa mais arroz com feijão de fazer. Qualquer robô faz. É assim que se elege presidente da República, é assim que se faz as coisas, né? E é isso. E eu não tô afim de fazer isso. Não é. Eu quero ter audiência, quero falar com as pessoas, e falo no LinkedIn, aí tem lá quase 500 mil de pessoas me seguindo. Eu me posiciono claramente, muita frequência até com questões de política e tudo. Então, tenho posições que não são posições populares, nem com a esquerda, nem com a direita, às vezes, e não tenho problema nenhum de assumir explicitamente, mas eu não quero fazer, não é meu papel, não é que eu tô afim, ficar fazendo barulho por fazer barulho. Às vezes eu não aguento, cuspo uma coisa, geralmente no Twitter, assim, mas eu até, depois da eleição, estou até me refreando um pouco, para colaborar com a burrice tão grande que está se espalhando, assim, Estou tentando apostar um pouco mais na inteligência, assim. Entendi. E às vezes até na ponderação, mais na dúvida, assim, do que nessas certezas tão fáceis e automáticas. E aí, realmente, né, o espaço fora das redes sociais, ele é mais útil para isso, né? Na rede social, talvez a formulinha funcione mais, né? Se você quiser propor muito na rede social, parece que não funciona, né? Mas não me importa o que funciona. Esse que é o ponto. Eu escrevi botei um negócio no Facebook outro dia, contando uma história de quando meu pai conheceu um médico cubano. 3 mil pessoas gostaram, enfim. Então, às vezes, aí não tinha nada de... Eu nem falava, os cubanos isso, o Bolsonaro... Nada, era uma história real que aconteceu, Sim. Entendeu? Então, meu pai conheceu lá em Piracicaba e convidou para ir tomar um café na casa dele um médico do programa, sendo que meu pai era contra o programa. Sim. Tá certo? E, enfim, mas aí, então, contei essa historinha e no final deu uma baita de uma repercussão. Então, muitas vezes também você ser verdadeiro e faz diferença para as pessoas se identificam, se sentem tocadas. O que eu acho que é um saco, assim, eu praticamente não uso Facebook, eu uso Twitter e LinkedIn. Eu não uso Instagram também. Eu tenho Facebook, mas praticamente não uso. Só para divulgar algumas coisas, às vezes promover, encontrar algum amigo, coisa assim, mas não tenho muito uso, não. Mas o que eu vejo muito é as pessoas entrando nas redes sociais para comentar o assunto do dia. Sei. Ou o escândalo do dia, ou a razão para a indignação do dia, ou o que está em pauta no dia. E eu acho que é uma coisa meio biruta, que as pessoas acham que todo mundo se importa com a opinião delas, né? Nós nos achamos o centro do universo, né? Mas também não precisa exagerar. As redes sociais estimulam a gente a ficar com essa egolatria, né? Parece que se você faltar naquele dia, não vão te considerar no dia seguinte, né? O mundo vai acabar se você não falar sobre
do novo ministro da Educação, né, ou sei lá o quê. Sobre isso, eu quero dizer que não sei o quê. Eu, como estudante de onde, né, então, assim, e daí tem umas pessoas que falam, sim, isso aí é a versão intelectual, entre aspas, daquela foto fazendo bico de pato na praia, que as meninas fazem, sabe assim, se maquiam para aparecer no Facebook ou no Instagram, sabe? Com a barriga para dentro, assim. E isso aí geralmente causa muito mais ruído do que informação de fato. Interessante, é. Até porque a maioria das posicionamentos e opiniões são todos muito iguais e são todos muito dentro da bolha, né? Das suas respectivas bolhas. Então, eu acho que tem que ter discernimento para não ficar perdendo tempo com essas coisas e procurar as fontes de informação que te interessam, quer dizer, e conectar Sim. com as pessoas que te interessam, com os lugares onde vai aparecer coisa boa, coisa surpreendente, opiniões diferentes das suas, sabe? Opiniões que são... Tem uma linda paleta de cores no universo. Não está só em termos de preto e branco, né? Porque essa caixa de ressonância, né, esse ruído, no fim do dia te esgota e você não avançou nada, né? Esgota e no final você não produz. Você não consegue focar. As pessoas ficam o tempo inteiro, eu não tenho tempo. Lógico que você tem tempo. Você fica 2 horas por dia no Facebook, no Instagram, no seu tempo, sem tempo pra caramba. O Instagram agora tá com um recurso ótimo. Você tem um lugar que você clica lá, ele te mostra quanto tempo você gastou lá. Eu acho que você vai... Ai, dessa porra, cara. Tipo assim, elas não conseguem ler um livro, sabe? Assim, é impressionante. É que nem negócio de série. Eu não tenho tempo. Você não tem tempo, mas ver 12 séries por mês, cara. Sabe assim? Tipo, mas que tanta série? Vai ver o filme do Fellini, sabe assim? Sim. Não tem nada contra séries, mas eu tenho tudo contra só comer fast food, sabe assim? Entendi. Boa alimentação cultural. Boa alimentação em geral. Variedade é o tempero da vida, como dizia o Samuel Johnson. André, o Ramon Vitral fez uma pergunta pra você. Ele... Admiro muito o trabalho do Ramon. Eu gosto muito das coisas dele. Ele faz um trabalho excelente com quadrinhos digitalizados. Que legal. Vai ficar feliz em ouvir isso. Mas o Ramon fez uma pergunta justamente nesse sentido. Ele viu que a gente bateu um papo, ele falou assim, pergunta pro André aí o que ele anda lendo de jornalismo cultural, quais são as boas propostas que ele anda vendo por aí? Olha, eu sou muito da imprensa inglesa, assim, eu acabo acompanhando mais a imprensa inglesa do que a americana. Eu não necessariamente estou lendo as coisas do momento, né? Eu ando lendo e relendo bastante. Um cara que meu filho gosta também bastante, ele bota uns vídeos para ver e tal. Eu voltei a ler algumas coisas legais. O Christopher Hitchens, que é um ensaísta, jornalista que já morreu há alguns anos. Sim. Escrevia muito sobre cultura, mas também sobre política e tal. Eu nunca tinha lido os ensaios literários dele, são muito legais. Eu comprei agora um livro novo do Martin Amis, que é uma coletânea de ensaios dele, que é um cara também que eu gosto. Eu recomendo demais ao United States, que é a principal coletânea de ensaios do Thor Vidal, também um cara das antigas, né? No dia a dia, assim, para acompanhar mais assim a parte de livros, tem o New York Review of Books, sempre tem muita coisa boa. A Economist tem bastante, não tem muito, mas o que tem é bom. Eles têm uma revista chamada 1843, que sempre tem mais de cultura, comportamento, que é legal. Eu sigo todo dia o Guardian, a parte do Guardian tem um acento um pouco, às vezes um pouco exagerado, não politicamente correto, mas são muito bem escritas, muita gente boa. Eu sigo muita gente no Twitter, e aí algumas coisas de quadrinhos eu não leio tanto review, assim. Tem o Tom Spurgeon, que é muito bom. Enfim, tem bastante coisa, tem muita gente boa por aí. Legal. E eu tô lendo agora um livro de ensaios do George Orwell, chamado All Art is Propaganda, que é muito legal. E no Brasil, eu infelizmente, eu sou obrigado a falar dos amigos aí, os suspeitos habituais.
Eu admiro muito o Álvaro Pereira, que é meu amigão, escreve pouco, escreve, agora ele tá no Twitter, que é legal, sempre tem umas coisas boas. Marcinski, que é brother também, ele faz uma coisa bacana, sempre tem, e ele fala com muito direta, muito honesta sobre as coisas. Eu acho até que ele podia ser mais malvado de vez em quando, eu gosto quando ele é malvado, mas o Barça é uma pessoa de coração bom. Pelo menos mas ele é muito bom contador de causos. Sim. Os causos dele são incríveis, né? Eu dou uma olhada nessas veículos que todo mundo olha, assim, mas cada vez menos. Para dizer a verdade, Brasil eu não acompanho muito assim a parte de crítica cultural. De vez em quando eu vejo aquela revista 451, vejo a Piauí. A Época tem lançamento dela agora com a Daniela Pinheiro, uma outra coisa, uma outra revista bem interessante. Não tem tanta cobertura cultural, né? São mais reportagens longas, né? É uma coisa... Mas tem muita coisa boa, tem boas colunas também. E aí eu fico meio de olho em algumas pessoas, né? Por exemplo, no caso de quadrinhos, eu acompanho aí o Ramon, por causa ele fala de umas coisas que eu quero saber, né? E ele fala com muita propriedade. Uhum. Ele fala de uns quadrinhos que de repente eu não sei que existem, né? E tem uns quadrinhos brasileiros. Então, daí de vez em quando eu vou comprar uns quadrinhos brasileiros assim, e aí eu compro tudo de uma vez só. Vou lá na Ugra ou então dou uma internetada. Eu gosto de ir pessoalmente para pegar na mão. Assim. Sim, a Ugra é um ótimo espaço, né? Exato. Então é legal para isso. Para isso é que é meu e eu acho é muito boa. O Vitralizado é uma ótima referência disso. Que legal. Mas é isso. Eu não leio mais muita crítica de cinema. Assim, eu leio assim. Às vezes eu leio umas críticas de cinema antigas, assim. Ah, legal, né? É legal. Crítica de cinema antiga é sempre bom para... Sei lá, outro dia eu tava lendo uns da Pauline Kael, que era uma crítica americana e tal. Sim. Mais antigos. Mas é isso. Na verdade, assim, eu não me sinto muito obrigado, aliás, não me sinto nada obrigado a me manter informado sobre os assuntos culturais do momento, uhum. assim, o que está saindo. Aliás, eu não leio, eu não assino jornal há muitos anos, a gente assina o Valor Econômico aqui em casa, mas eu não assino Folha, Estadão, Globo, etc. há muitos anos. Então eu não sei o que as pessoas estão falando. Entendi. Assim, de programação, assim, ou está saindo, ou eu não acompanho isso. Eu fico lendo as coisas meio desorganizadas e coisas antigas com coisas novas. E em quadrinhos eu sei mais ou menos qual é que é a minha, eu já sigo alguns caras na gringa, eu compro muita coisa pela Amazon e pela Comixology, né, que é quadrinho digital. E que eu mais leio quadrinho digital. Então é isso, Ramon. Respondeu bem. Eu sigo aqueles Comics Reporter, o Comics Journal, e na área de quadrinhos aí, o CBR, as coisas que todo mundo dá uma olhada, assim, e a Heidi MacDonald, o Tom Spurgeon, e eu sigo muitos quadrinistas, criadores, no Twitter, que é legal você ter o acesso direto a eles também, claro. E escritores, enfim, gente assim. Você falou do Vidal e do Hitchens, eu lembrei eu queria saber uma pergunta meio aleatória. Você já viu aquele documentário Best of Enemies? Eu já vi, eu revi semana passada. Então eu revi esses dias, eu queria conversar com alguém sobre. Cara, que filme, né? Porque essa coisa do debate, como foi criado na TV o debate entre justamente as coisas que você falou, né? Dividir o mundo em dois, coloca dois caras pra debater. Como isso foi esvaziado, né, cara? O que é mais impressionante é você pensar que naquela época, em 1968, só tinha três canais de TV, né, nos Estados Unidos. As 3 redes. E você imagina que você ia colocar caras do nível intelectual, de vocabulário e tudo, de Gore Vidal e do William Buckley, para discutir na TV aberta. E aí eles, em vez de discutir a política, discutiam as candidaturas democratas e republicanas, ficavam um brigando com o outro, sacaneando. É muito impressionante, se você der uma olhada, Vinícius, no YouTube tem muitos programas do William Buckley, chamado Firing Line. Que era o programa de entrevista dele, né? Dele que era na PBR. E que não era TV aberta, mas enfim, e ele
Tem um que é impressionante, você vê, tipo, ele falando com gente como Hitchens, por exemplo, e debatendo num nível altíssimo política, geopolítica, depois da Segunda Guerra Mundial. Fiquei vendo com meu filho de anos aqui, ele ficou besta, falei assim, olha o nível dessa conversa, meu. Sim. Mas a questão não é você concordar ou discordar, ou achar que o Buckley era mais isso, ou que não sei o que era mais... É que o nível da conversa, o nível de informação, a sofisticação dos argumentos, a fundamentação, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. E hoje, evidentemente, na TV americana, que é muito tradicional, esse lado dos pundits, né? Você ter gente dos dois lados, até porque tem aquela ideia americana, né? De você tem que apresentar os dois lados, né? E aí, só que é uma gritaria, de um lado para o outro, e é uma coisa, é um circo desgraçado, e com argumentos tudo muito superficiais, muito toscos, muito caricaturais, porque é para um espectador que realmente não tem... você trata o espectador como burro, né? Sim. E aí, surpreendentemente, só gente burra te assiste e elas ficam cada vez mais burros, né? E escolhem as coisas de maneira burra. Então é uma aposta na crescente estupidez das pessoas, enquanto quando você botava o Vidal e o Buckley para debater, por mais que eles saíssem farpas, eles se pegassem e se pegavam, era uma aposta no alto nível, uma aposta na inteligência. Isso que eu fiquei pensando muito, porque uma coisa que eu vi muito nessas eleições, especialmente na TV e no rádio, a Jovem Pan fez muito isso, você pegava, vamos fazer o debate aqui ideológico, vamos pegar um cara da esquerda e um da direita. No caso ali do Buckley e do Vidal, você pega um puta cara de direita, que era amigo de presidente, tinha uma revista influente, e o Vidal, que era talvez o escritor mais importante da época ali. Agora, o que os caras fazem é muito usar essa técnica de, você coloca um representante bom de um lado e um cara meio nada a ver do outro pra, falsear o debate. Olha, no Brasil, eu vou te falar, no Brasil o que eu vejo são debates entre gente do mesmo lado. Então você pega na Jovem Pan, você pega um cara que é de direita, um cara que é de super direita, verdade. um cara que é de direita e uma pessoa que é só de centro-direita. Mas aí a diferença não é de posição, a posição é uma pessoa mais pop, mais bem-humorada, uma pessoa mais intelectualizada e mais séria, tem uma mulher, tem um cara assim, tem um mais velho, entendeu? Então, assim, a variedade é mais nos personagens. Entendi. Mas o debate é sempre muito... Aliás, isso é tradicional no Brasil. Você pegar... A ação entre amigos é a característica maior. A gente detesta conflito, detesta debate aberto, a gente detesta enfrentamentos, né? É da cultura portuguesa, é da nossa cultura que não é espanhola. Você vê no resto da América Latina, o povo gosta de quebrar um pau, né? Os hispanohablantes, aí, os hermanos, e a gente é portuga, a gente miscigena, a gente é coxambra, e a gente bota para debaixo da mesa, e a gente acaba a ditadura, mas não acabou exatamente, ninguém tem que pagar pelo que fez, no final tudo se acerta, no final é tudo meio centrão, e no final ninguém tem posição mesmo, é tudo meio assim, todo mundo é amigo de todo mundo. É uma coisa de ocasião, né? Exato, e que eu sempre odiei, sempre achei uma merda, e sempre, jornalista, editora, nunca gostei disso, e continuo não gostando, nunca quis fazer parte de nenhuma dessas turmas aí. Porque é contra o pensamento livre, é contra o espírito crítico, né? Agora, os americanos têm o seguinte, os americanos, eles têm uma coisa meio boba de jornalismo, que em princípio é bom, que é mostrar os dois lados, só que frequentemente isso aí é uma maneira de fazer mau jornalismo. Quando você fala assim, quando você bota na televisão, não vamos discutir a mudança climática. De um lado eu vou colocar uma pessoa... legal você explicar isso. Que acredita na mudança climática. Do outro eu vou colocar uma pessoa que não acredita na mudança climática. Você dá peso igual, né, e tempo igual para pessoas que não são iguais. Porque 99,9% dos cientistas do planeta Terra têm certeza de que a mudança climática é causada pela atividade humana. Tá certo? Aí você bota um cara lá que tem ao seu lado 0,01%. Você dá peso igual para as duas pessoas. Então isso é um absurdo, né? Eu gosto que outro dia eu vi um negócio interessante que é o seguinte: a função do jornalismo não é pegar uma pessoa de um lado e falar assim, olha, essa pessoa diz que está chovendo. E essa outra pessoa aqui diz que não está chovendo. Não, a função do jornalista é abrir a janela e ver se está chovendo. Olha, está chovendo muito, está chovendo canivete. Então, não, está uma garoinha leve, parece que vai passar logo, entendeu? Exato.
é você, de fato, buscar a realidade, buscar a tua visão da realidade, mas baseado em alguma coisa, né? Você vê alguma preocupação no jornalismo em corrigir isso? Porque eu vejo que parece que não muito. Especialmente no jeito que se trata o novo governo, né? Porque fica essa coisa, esses conflitos de interesse e de anúncios e tá muito nessa toada. Não, vamos continuar aqui tratando como uma coisa normal e etc. Eu acho que tem uma tentativa de normalização no regime aí do Bolsonaro, dos governadores, do Congresso eleito aí nessa onda, né, e nessa onda de fake news, de WhatsApp comprado, de demonização do Lula e do PT e todo esse negócio. Mas, de fato, eu acho que é uma aposta do capital financeiro, né, da nossa elite brasileira. Sempre se acerta, né? E eles se acertaram com o Lula, cara. Então, eles se acertaram com o Lula, entendeu? Então, é óbvio que eles vão se acertar com o Bolsonaro. Porque no caso do Bolsonaro, embora ele não fosse organicamente o candidato preferido, o 0,001% aí, ele, de fato, o Paulo Guedes e a equipe do Paulo Guedes está levando, é exatamente o que eles queriam, até melhor do que talvez eles tivessem planejado. Se fosse eleito o Alckmin, por exemplo, fosse o Armínio Fraga. O Armínio Fraga é um cara que ele tem pudores e tem diferentes, num outro nível que o Paulo Guedes, né? Então, um alinhamento. Agora, na prática, o que nós vamos ver qual vai ser o nível de subserviência do governo do Bolsonaro aos Estados Unidos, qual o nível de alinhamento automático aí com os outros governos de direita e extrema-direita pelo mundo afora, qual vai ser o nível de interferência na educação, que eu acho que vai ser um campo de batalha aí importante. Está aí o novo ministro aí indicado, que é uma caricatura, sim, né? Indicado pelo Olavo de Carvalho, imagina. Ideologia zero, né? Qual vai ser o nível de incompetência e ineficiência dessa gente na gestão, no trato com o Congresso, com esse negócio todo? Qual o nível de truculência? A grande questão desses regimes autoritários é que eles empoderam o autoritário da esquina, né? Então eu acho que tem aí talvez uns 5% das pessoas que votaram no Bolsonaro que são de fato bolsonaristas, né? Pessoas que estão brigando na internet, ou gente que quer brigar na rua, se vê alguém com camisa vermelha, coisa assim, gente muito de escola assim, sabe, muito assim, muito assim. Mas, como você vê nos Estados Unidos, às vezes o Trump, por exemplo, ele governa basicamente para mobilizar essa base dele, né, esses 100%, aí os mais radicais. E lá ele tem a economia a favor, né, por enquanto. Acho que está começando a fazer água. Mas, e no Brasil a economia não está a favor, tem 13 milhões de desempregados, a violência graça. Então, daqui a um ano, a violência vai estar menor que hoje? Não. Vai ter muito menos desempregado que hoje? Não, pode ser que tenha um pouco mais, mas por aí. O Brasil vai estar muito diferente hoje? As pessoas vão estar vivendo muito melhor? Não vão. Então, daí, e o mito? O mito vai fazer? O mito vai colocar a culpa na imprensa, no PT, nos comunistas, sei lá e quem, e procurar bodes expiatórios. Então, eu acho que a partir desse momento, a coisa começa a ficar tem a tendência a ficar mais esgarçada e mais complicada. E o papel da imprensa e do jornalismo nisso, nós vamos ver qual será. Eu estou acompanhando com interesse e atenção a posição das organizações Globo, que estão sendo bastante críticas com relação ao novo governo. Batendo e sendo acusadas até de ser de esquerda e coisas assim. E a Globo é muito forte, né? Ela ainda é capaz de dar o viés, né? Ela dá a tônica da conversa, né? Se ela decidir mudar, pode ter um efeito, né? Então, exato. E aí é como foi com a Dilma, como foi com o Lula. E aí agora, por exemplo, você pega a editora Abril, está com todos os problemas que nós sabemos, mas a Veja continua tendo muito assinante. E a Veja praticamente não se posicionou nessa eleição. Ela, se fosse uns anos atrás, ela teria sido batido muito mais no Haddad do que ela bateu. E ela claro, nenhum dos dois era o candidato mas quando o Alckmin não se viabilizou, muita gente pegou e bolsonarou, né? Isto é, por exemplo, bolsonaro radical, né? E a Veja não. A Veja está numa posição muito morna, né?
Então, assim, eu acho que mas na internet você tem, é que a gente tem bolhas, né? Tem gente que só segue o antagonista, tem gente que segue o Brasil 247, né? Aliás, ontem aconteceu um fato curioso, um dos filhos do Bolsonaro falou que o antagonista tava mentindo, aí eu falei, caramba, ninguém tá salvo. Então, veja, existe um chavão, que é um chavão que tem uma base verdadeira, que a direita está sempre unida e a esquerda está sempre desunida, né? Mas de verdade não é assim, a direita também está sempre desunida e agora está mais desunida que o normal. Até porque dentro do próprio governo você tem núcleos diferentes, mas também tem isso, quer dizer, tem interesses diferentes. O interesse do agricultor que produz para vender para o Brasil não é necessariamente o interesse do cara que cria gado ou soja para vender para o exterior. Sim. Né? O mundo é mais complicado que isso, né? O que se produz, a agricultura de Santa Catarina não é igual ao do Mato Grosso, para não falar da indústria, dos serviços, do setor de tecnologia. Nossa, aí vai embora, né? Tipo... A área financeira, o Itaú e o Bradesco são uma coisa, as fintechs são outra, entendeu? Então, o mundo é muito mais complicado. Frequentemente as pessoas da direita falam assim, a esquerda, como se a esquerda fosse uma coisa monolítica, organizada. Como se tivesse um encontro mensal, né? Tivesse um encontro mensal lá em Moscou, ao mesmo tempo também a direita também, o mundo é mais complicado que isso. Agora, o que eu acho é que assim, a tendência, no caso do governo Bolsonaro, como no caso do Trump ou de alguns outros aí de extrema-direita na Europa e por aí, ou mesmo na Turquia e em outros lugares assim, é você desviar a coisa para a guerra cultural. E quando você desvia para a guerra cultural, é muito fácil as pessoas ficarem o dia inteiro se passando indignadas com a nova besteira que se falou sobre negros, mulheres ou gays ou o que quer que seja, e não perceber as grandes coisas que os caras estão fazendo, grandes movimentações que eles estão fazendo, onde de fato interessa para eles que é dinheiro, entendeu? Assim, então, o que eu temo é que a nossa resistência, entre aspas, aí se perca muito no dia a dia, e é fácil se perder, porque tem muitas razões para a gente ficar chateado ou indignado, e não perceba que o Paulo Guedes está indo lá e botando no rabo de todo o país inteiro numa questão de macroeconomia, entendeu? Eu acho que a gente precisa reconectar um pouco isso aí, e não é só no Brasil, acho que é em vários lugares, acho que tem algumas coisas acontecendo nesse sentido, tem que reconectar com as grandes demandas. Legal. Sabe? Tem grandes demandas que atingem muita gente, sem abrir mão das pequenas, as grandes demandas, mas grandes demandas de grupos. Eu acho que a gente tem que conectar com as grandes demandas de classe, sabe? A Emma Goldman tem uma história legal. Uma vez ela estava com uma militância grande lá contra os gays, etc. E aí um grupo de operários começou a querer colocar em pauta para diminuir a carga horária, de 12 horas por dia por 10 horas por dia, quanto que era, não me lembro. E ela falou, isso é uma questão menor, o que é importante é fazer a revolução, papapá. E aí o operário já coroa falou, mas assim, veja, eu já tenho não sei quantos anos, e eu gosto de ler. Eu tenho família, eu quero ter mais tempo para ler, para ficar com a minha família. Eu quero 2 horinhas. Se a revolução não chegar, eu não quero abrir mão de lutar pela revolução, mas para mim isso é importante agora. E aí cai uma ficha para ela e as coisas podem e devem ser alinhadas. Eu não estou aqui falando que a gente tem que fazer revolução, não é o ponto, mas é que se você não alinhar as grandes questões, estou falando grandes questões econômicas, grandes questões ambientais, grandes questões sociais, grandes questões internacionais, tá certo? Grandes questões de liberdade, né? Se você não alinhar isso, não tiver clareza, se isso aí não tiver na tua pauta, junto com as questões que te atingem diretamente como estudante, como trabalhador de determinado segmento, ou como LGBT, ou como mulher, ou como negro, ou como jovem, ou como velho, tudo, você fica mais fraco, entendeu? E essa aposta na pulverização aí dos esforços é que está levando, eu acho, essa gente a conquistar
espaço que eles estão conquistando com essa burrice, essa intolerância, apostando nisso. A gente tem que ser um pouco mais articulado e um pouco mais sem vergonha para brigar também, né? Querer ficar brigando com luvinha de pelica com esses caras, eles com luva de boxe e a gente com luva de pelica, não tá dando muito certo. E a imprensa vai ter que fazer sua parte aí, vai ter que fazer de alguma maneira. O jornalismo sempre vai existir. Quando o jornalismo diz, mas o futuro do jornalismo não tem futuro. Eu falei, cara, se o jornalismo não tiver futuro, então as sociedades, a democracia não tem futuro, porque é impossível você ter um regime minimamente democrático sem uma fiscalização rígida, né? E técnica, porque você ficar olhando e ficando indignado. Alguém tem que ir lá e apuração, investigar, revelar, buscar o furo, buscar coisa que ninguém sabe, analisar de uma maneira que, sabe, bem feita, bem informada, bem fundamentada. Isso é uma coisa que não é para qualquer um, é uma profissão, é que nem ser dentista, entendeu? Assim, então você quer fazer um canal, você precisa de gente que sabe fazer, e jornalismo também precisa de gente que sabe fazer, e de alguma maneira estão se criando novos formatos, novas maneiras de financiar e tudo, e isso vai continuar existindo porque é uma coisa que o ser humano precisa. E quando a gente abre mão disso, começa a falar imprensa golpista, imprensa isso, aquilo, imprensa não sei o quê, a gente está dando um tiro no pé, porque o nosso jornalismo é parcial, fraco, é imperfeito, é isso, é aquilo, mas isso é que nem você falar que o SUS é ruim. O SUS é bom? Não, o SUS é bem, bem fraquinho. Tá bom, então vamos fechar o SUS? Não, né? Então, assim, sabe, vamos pegar o que nós temos e vamos melhorar o que nós temos, porque se a gente começar a abrir mão de tudo que a gente tem que é imperfeito ou parcial, ou não atende a nossa necessidade, a gente vai viver no mundo do Mad Max, né? E eu acho que não é um bom plano. Você estava falando em abrir uma livraria hoje, é um plano? Não, é que assim, eu moro num bairro, que tem um histórico cultural, que é a Vila Madalena, né? E a única livraria que tem aqui, não só na Vila, mas na Pompeia, aqui na Perdizes tem uma boa livraria, que é a Zacara, mas tem a livraria da Vila, que é na Praia de Coutinho, mas que está a 1,5 km, 2 da minha casa. E eu moro pertinho do metrô Vila Madalena e não tem lugar para comprar um livro aqui, ou para comprar um quadrinho diferente, entendeu? Então, eu de vez em quando eu fico pensando, puxa vida, eu gosto tanto de leitura e de livros, conheço tanta gente que gosta, ou que poderia gostar, né? E aficionados mesmo, não é? A ideia não é ter, assim, sabe, eu não acho que ninguém precisa de livrarias para entrar, comprar os lançamentos do mês, os mais vendidos, está na Amazon, está em outros lugares, você pode comprar. Ou você eu preciso de um livro específico que eu preciso por causa da escola, você entra lá na internet, compra, estante virtual, onde quer que seja. O ponto não é esse. O ponto é que o aficionado, como aficionado do quadrinho, como aficionado do vinil, como o aficionado de motocicleta, ele não vai numa concessionária Honda, entendeu? Ele quer ir num lugar que tem umas motos diferentes, tem um mecânico fodão, sabe assim? Então, e aí eu acho que depende muito de onde você está, em que bairro você está, se tem bastante gente concentrada ali que gosta dessas coisas. E aqui perto de casa eu sei que tem. E não tem um lugar desse. E frequentemente me coça a mão. Eu me prometi que eu nunca mais ia ser editor de livros, e não vou mesmo. Posso até escrever uns livrinhos, mas editar eu não vou, não. Mas eu fico vendo, eu fico com inveja um pouco do Lombardi, que tem o Desculpe a Poeira lá, que é o sebo lá, que é meu amigo jornalista também, lá em Pinheiros, que tem um sebo muito legal, que só tem coisa boa. E eu tenho uma ideia, assim, é que assim, se tiver mais uma meia dúzia de pessoas para entrar junto, eu entro. Eu não quero fazer como o meu negócio não é esse, o business não é esse. Mas quadrinho então é uma loucura, né? Foram fechando as lojas, né? Então eu acho que a Amazon tem o seu papel gigantesco e tem livrarias, tem a leitura, por exemplo, está indo bem, está crescendo, tem redes aí, tem livrarias independentes legais, claro. Mas a partir do momento que a Saraiva e a Cultura estão implodindo, também isso abre um espaço para boas livrarias de bairro, mas com coisa boa, assim, não é para vender necessariamente o que mais vai vender naquele momento. Não é para fazer uma mega store de luxo pequenininha, né? Não,
Não, é a diferença entre você ter, sabe, você tem fast food de hambúrguer, fast food italiana, e você tem, aqui perto da minha casa, tem um lugar que abre meio-dia, às 11h30 tem fila na porta para comer hambúrguer, entendeu? Pô, mas não tem McDonald's por aí? Não tem, cara, mas isso é outra coisa, entendeu? Então, assim, é pro aficionado, vamos dizer assim. É a diferença entre uma Brahma na esquina, ou você num lugar que tem umas cervejas diferentes, né? Eu penso assim, o livro cada vez mais como uma coisa para o aficionado, não só da leitura, mas da inteligência e da convivência com pessoas que gostam, se interessam por essas coisas. E eu acho que tem físicos assim, e eu espero colaborar para que tenha ambientes assim. Né? É isso. Bom, André, queria te agradecer pelo papo, pela essa uma hora de conversa. Qual que é o seu endereço atual? O meu site é andreforastieri.com.br. Você pode ir lá, é meu blog, e você pode assinar a newsletter. A newsletter tem coisas que não estão no blog, não estão em lugar nenhum. Eu estou no Twitter, @Forastieri. Eu estou no LinkedIn falando de trabalho, profissão, carreira, dinheiro, negócios, companhia bela, e como ser dono do seu próprio nariz, como usar o LinkedIn e outras ferramentas digitais para isso. Estou lá, André Forastieri, e é isso aí. Valeu, André. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigado pelo papo. Obrigado você, foi muito legal, e espero que as pessoas gostem e me contem o que acharam. Boa. Tá bom? Valeu, abraço, mano. Alô? Fala, pessoal, tudo certo? Gostaram do papo com o André? Eu gostei muito, queria agradecer ao André mais uma vez pela conversa, pelo tempo. Mandem seu alô na hashtag Telefonemas lá no Twitter ou no e-mail telefonemaspodcast@gmail.com, que na próxima edição eu leio sua mensagem aqui. Pode mandar a sua pergunta também, o seu alô, o seu recado, seu elogio. Queria agradecer as pessoas que elogiaram aí o Telefonemas recentemente, o Saulo Pereira Guimarães, o Cláudio Henrique Vaz, o Cláudio indicou o podcast lá no Twitter, o Saulo também. Valeu pessoal pela indicação. Muito legal saber que vocês estão acompanhando sempre o podcast. Valeu mesmo. Também queria agradecer pessoas que gostaram especificamente da conversa com a Amanda, o Darlan Porceles, a Ana Amélia, o Rubens Zimbres também. Valeu, pessoal, que curtiu a edição com a Amanda. Gostei muito dessa edição também. E também um abraço para a mãe da Amanda. Eu falei que o pai da Amanda e a mãe da Amanda gostavam de podcast. Parece que eles ouviram e gostaram muito do papo. Será que vocês estão ouvindo aqui a nova edição do Telefonemas? Quero saber depois, eu vou perguntar pra Amanda. Valeu mesmo, gente, pelo elogio e por terem ouvido a edição inteira. Pô, que honra saber disso. Bom, os alunos de hoje são esses. Então, grande abraço e até a próxima edição do Telefonemas.